É hoje convidado da edição das 12 o autarca independente António Capucho. Muito boa tarde. O FMI alertou aqui para a necessidade de uma reestruturação mais significativa da dívida grega, pondera até, de certa forma, um perdão, embora os membros da zona euro não estejam tão dispostos a fazer essa redução significativa da dívida dos gregos. Acredita que os parceiros podem mudar esta posição? Não tem alternativa. Isto é curioso porque é, no fundo, a queda de um tabu, aqui em Portugal, então, um tabu que foi muito exacerbado. Recordo que, como subscritor, um dos subscritores do documento 74, chamaram-me todos os nomes possíveis e imaginários, desde lunática a inconsciente, mandaram-nos calar, quando, afinal, toda a gente sabia que estas dívidas não são pagáveis e que, mais tarde ou mais cedo, têm que ser mexidas. Ora, vir, por um lado, Mário Draghi, para além daquela situação que referiu, o FMI, acabei agora de assistir a uma parte da entrevista da senhora diretora-geral do FMI, que acaba por reconhecer que, apesar das dificuldades na Europa, quanto ao perdão da dívida, mas quanto à reestruturação, ela é favorável a tudo, não é? Mas diz que há muitas dificuldades na Europa a propósito do perdão. A verdade é que o próprio Mário Draghi fala na incontroversa necessidade de aliviar a dívida. Ora bem, aliviar a dívida não apenas com uma moratória mais alargada, com juros mais moderados, mas certamente com, em princípio, um perdão da dívida. Portanto, caiu um tabu, isto mais dia menos dia acontecerá, até porque ninguém acredita que este programa que foi imposto através de uma espécie de golpe de Estado humilhante à Grécia seja durável, ou seja, resolver um problema de curto prazo, e ainda bem, tiro o chapéu não apenas ao Sr. Mário Draghi, como também à própria Comissão, que conseguiu reunir o acordo para este empréstimo ponte, resolvem-se os problemas a muito curto prazo, mas que estas medidas de austeridade vão fazer uma explosão social e uma dilapidação completa da economia grega e, portanto, a muito curto prazo estaremos na mesma. E aí, só com uma dívida, de facto, muito atenuada, muito aliviada, lá como cá. Temos visto declarações constantes do Ministro das Finanças alemão, em que parece não estar muito comprometido neste acordo que foi feito. Ontem dizia, inclusive, que a saída da Grécia do euro temporariamente mantém-se como uma opção. Parece-lhe que isto permite que este acordo realmente seja levado a cabo com a força que é necessária? Ele continua a ser o líder do Eurogrupo, esse órgão estranhíssimo que não tem qualquer cobertura legal, que não tem atas, que funciona anonimamente e secretamente, quer dizer, é a coisa mais antidemocrática que a Europa tem, mas ele continua a ser o líder daquilo. Já toda a gente reconhece, quando digo toda a gente estou a generalizar, mas muitos observadores e comentadores económicos reconhecem que, afinal, o líder da Europa, a chanceler da Europa, já não é a senhora chanceler da Alemanha, mas sim o senhor Ministro das Finanças. A verdade Apesar destas contradições, na mesma ele pede ao Parlamento Alemão que vote a favor deste resgate. Mas ele está cada vez mais isolado. Quando ele diz que perdemos a confiança na Grécia, bom, eles de facto humilharam a Grécia, ele conseguiu isso, em desespero de causa e para evitar um mal maior, a Grécia acabou por aceitar inconcebivelmente este acordo e os 18 acabaram por subscrever este acordo, na perspectiva de que ele pelo menos é um balão de oxigénio. Mas ele, neste momento, está muito isolado. E a Alemanha, isto é um dos aspectos interessantes, a Alemanha sai muito prejudicada deste acordo, porque a credibilidade da Alemanha e da chanceler cai muito com este acordo. O eixo franco-alemão está em crise. Neste momento estamos a reparar que o Sr. Hollande está-se a virar para o sul e a tentar fazer uma ponte com Espanha e Itália, que são duas grandes potências económicas, mas também com Portugal e, naturalmente, com a Grécia. E, portanto, nós vamos ter uma caminhada diferente, ou uma correlação de forças diferentes na Europa de futuro, que é uma Europa com muito poucas perspectivas no ponto de vista animador, pelo contrário. Mas, enfim, isto ao mesmo tempo, ao contrário do que se pode dizer, vai reforçar o papel do Sr. Tsipras. Não é que eu esteja de acordo com a caminhada, enfim, sinuosa e, em algumas medidas, irresponsáveis, como a convocação deste referendo do Syriza. Mas a verdade é que ele, neste momento, embora tenha tido metade dos votos contra venham do seu próprio partido, ele vai conseguir, presumo eu, penso eu, prevejo eu, ele vai conseguir reestruturar o partido, mais do que reestruturar o governo, que evidentemente vai fazer uma remodelação, porventura até vai fazer eleições antecipadas, porque ele está muito escorado na opinião pública grega. E a opinião pública grega, por estranho que pareça, de uma forma muito maioritária, apoia as medidas, apoia a continuação no euro, apoia a continuação na Europa e apoia o programa.
Mas porque temos acha visto que é um muita mal menor. contestação nas ruas nestes últimos dias. Sim, mas Os gregos não estavam dispostos a tantas medidas de não vejo que austeridade. sejam contestações significativas. Eu acho que vão crescer, porque de facto a situação social vai agravar-se, é inevitável. Segunda-feira as pessoas vão ter um certo desanuviamento do seu mal-estar, porque vão conseguir ir à banca, muitos condicionados, mas enfim, os bancos reabrem. Isso é um respiro de alívio e uma nota de confiança, mas entram em vigor, desde logo, as principais medidas, as principais não direi, mas muitas medidas de austeridade, por exemplo, o aumento do IVA, o corte nas pensões. E, portanto, eu acho que a prazo essa contestação poderá aumentar e a boa imagem de Tsipras poderá afundar-se. Mas, neste momento, ele é merecedor de uma confiança muito maioritária do povo grego. Portanto, a sua permanência no poder não está em causa. Eu acho que a curto prazo não está. Ele pode perfeitamente sanear o partido. Quando eu digo sanear, ele pode até criar um novo partido. E até pode aparecer o Sr. Varoufakis a liderar uma facção mais radical e ele a liderar uma facção mais moderada, mais centrada, digamos assim. E faz uma remodelação calmamente e, se for rapidamente, pode inclusivamente convocar eleições e o seu partido conseguir, não direi uma maioria absoluta, mas uma maioria que lhe permita reformular a coligação, com a chamada ao poder de partidos mais moderados que votaram favoravelmente o programa. Na sua opinião, quanto tempo terá de ser mantido o controle de capitais na Grécia? Quanto tempo? Sim, quanto tempo? Quanto mais tempo? Na segunda-feira reabrem os bancos, mas ainda não nas condições... Pois, eu não sei, confesso que não sou especialista para lhe dizer, mas eu presumo que ainda durante alguns meses, porque a fuga de capitais, especialmente dos grandes depósitos, foi maciça e não faço a mínima ideia qual é a rapidez ou a intensidade do retorno desses capitais e desses depósitos à brancadeira, favorecendo-lhe a liquidez e, portanto, a capacidade de poderem financiar a economia. Por isso, eu sempre me pareceu, e quando digo isto, não digo isto isoladamente, muitos acham o mesmo que eu vou dizer, é que, concomitantemente com este programa, que é um programa de cortes, de austeridade, brutal, aliás, tem características não muito diferentes do português, em termos de intensidade. O grande problema do programa que subscrevemos com a Troika não foi a falta de necessidade que havia, claramente, de controlar as contas públicas. Foi a dose maciça, a terapêutica excessiva que foi aplicada. Ora, na Grécia, para além desta dose ser brutal, excessiva, num país que está muito mais de rastros do que Portugal estava na altura, não há nenhum acompanhamento, nenhum estímulo ao crescimento da economia que se saiba. Eu não direi num plano Marshall, mas qualquer coisa que se possa parecer. Mas a Europa hoje em dia não está para aí virada minimamente. Ouvimos Cavaco Silva a dizer que não haverá qualquer tipo de consequência para Portugal desta situação na Grécia. Parece-lhe que está mesmo afastado do risco de contágio? Não, claro que está permanentemente em cima da mesa o risco de contágio e a mais curto prazo. E se é verdade que há cofres cheios com o povo, enfim, com o seu património dilapidado, mas ia viver mal e pior, a pobreza aumentou em Portugal e o fosso entre ricos e pobres agravou-se. A verdade é que o que nós temos de almofada resulta de empréstimos, não resulta de riqueza criada por nós e dura alguns meses, meia dúzia de meses, não dura mais. Portanto, se a situação se agravar na Grécia, eu estou mesmo pessimista nesse sentido. Se a Grécia acabar por sair da zona euro, porque este programa não funciona, e se não funcionar, a contaminação vai atingir não apenas Portugal, vai atingir Portugal e outros países do Sul, a própria Itália e a Espanha. Vamos a uma notícia que está a marcar a atualidade informativa nacional. O Tribunal de Contas disse hoje que as contribuições para a DSE, quando foram aumentadas no ano passado, foram aumentadas de uma forma exagerada e que estavam a ser utilizadas agora para reduzir o déficit. Parece-lhe que esta situação pode ser considerada uma irregularidade? Bom, que é uma irregularidade mas não vai acontecer nada. Eu sou um grande adepto e admirador do Tribunal de Contas, nomeadamente do seu presidente e dos relatórios que apresenta, mas aqui há um problema. Quais são as consequências dos relatórios em que o Tribunal de Contas condena e critica um determinado procedimento do Estado Central? Em regra, nenhum. Isto não vai acontecer rigorosamente nada, e porque, por exemplo, estamos num período de transição, não vai haver nenhum orçamento retificativo e a reposição aos servidores do Estado que estão inscritos na DSE de um valor correspondente à diferença entre os 3,5% que o obrigaram a pagar e que deu um excedente brutal no ano passado, para os 2%, 2,25%, mesmo com uma margem de segurança que bastaria. E o que é verdadeiramente escandaloso e que é notado neste relatório, que é muito interessante, é, ponto 1,
não está fundamentado. Quer dizer, o aumento não está fundamentado. Não sei se sabe, eu fui Presidente da Câmara durante 10 anos e para criar uma taxa, ou para manter uma taxa, mas dizer qual é o valor da taxa, por exemplo, do IMI, eu tinha que fundamentar. E esse valor, eu tinha que fundamentar em Assembleia, e esse valor tinha apenas que cobrir, e não mais, os custos reais para o consumidor do serviço que estava a ser prestado. Ora, de facto, aqui há um serviço prestado, um serviço inestimável. Eu sou beneficiário da ADSE desde que fui Presidente de Câmara, como não tinha vínculo à função pública nos 40 anos de vida política, nunca tive acesso à ADSE, mas desde que fui Presidente de Câmara passei a ser, e de facto é um serviço inestimável e que é rentável. Porquê é que se mexeu numa coisa que era rentável? Sem fundamento, apenas para, como diz o relatório, para ajudar à consolidação orçamental. Passos Coelho disse há pouco que não é verdade, que o dinheiro não está a ser utilizado para estes fins. Então, para que é que está a ser utilizado? Por amor de Deus, não é para comprar carros para o Banco de Portugal. É, portanto, um uso abusivo do Governo? Não, é abusivo e é absolutamente inaceitável. Inaceitável. Vai ter que ser... Isto resulta, isso é que o Dr. Pedro Passos Coelho devia reconhecer, é que quer a função pública, quer os pensionistas da função pública foram vítimas de cortes absolutamente desproporcionados. Por exemplo, os funcionários públicos não têm aumentos há não sei quantos anos. Foram obrigados, e bem, foi uma medida positiva do governo Sócrates, não podemos dizer só mal, que foi a notação, ou seja, os funcionários passaram a ser avaliados e só 5%, creio eu que era esta a percentagem, poderiam ser classificados como excelente, creio que 20% como muito bom, e só estes é que tinham direito a determinado tipo de benesses de progressão nas carreiras. Nunca foram avaliados, os que tiveram e que se esforçaram, que tiveram 5%, os excelentes, não tiveram qualquer progressão na carreira, ficaram completamente paralisados. Na função pública também contam porque, como sabe, os reformados da função pública também descontam para a DSE, também levaram com esta calega em cima. E, de facto, isto são medidas persecutórias da função pública para aliviar os encargos orçamentais do Estado. E estas contribuições em excesso deveriam agora ser devolvidas aos pensionistas e aos funcionários públicos? Eu acho que devia, mas eu acho que, obviamente, não é execuível. Não vão devolver coisíssima nenhuma. Já percebi, não ouvi as declarações do Primeiro-Ministro, mas já estou a ver que ele vai inventar. Ele tem uma grande capacidade inventiva, nomeadamente quanto aos números do desemprego, que é a maior capacidade inventiva dele, para explicar que isto não é para consolidação orçamental, ou seja, para contrariar as conclusões. Ora bem, se de facto as despesas foram cobertas, ainda sobraram em 2014 140 milhões de euros, e está previsto que este ano haja um excedente de 90 milhões de euros, por amor de Deus, os números falam por si. Chama a atenção que só em 2014, por força deste aumento desproporcionado da ADSE, saíram 3 mil funcionários, e ainda por cima são os funcionários dos mais altos níveis, que prescindiram da ADSE para não terem que proceder a esse desconto. E recordo que, desde o início deste ano, os empregadores, ou seja, o Estado, deixou de contribuir para a ADSE. Uma vez que falamos do Primeiro-Ministro, que comentário lhe mereceu a entrevista que Pedro Passos Coelho deu esta semana? Bom, vamos lá ver. Em primeiro lugar, tenho que reconhecer que ele é bastante assertivo, parece convencido daquilo que diz, mas tem dois defeitos de base. Inventou agora um novo, que é a velha desculpa que todos os governos que tomam posse, que prometem mundos e fundos e depois não conseguem cumprir e tropeçam logo nas primeiras medidas para violar as promessas. Enfim, correm na internet vários números deste tipo que mostram bem como é que ele prometeu coisas que depois, evidentemente, não cumpriu, e inventam sempre, não foi só ele, no antecedente aconteceu o mesmo, inventam sempre os esqueletos que encontraram no armário, ou seja, as dificuldades de conciliar a verdade com os números, etc. Bom, são as desculpas esfarrapadas, porque ele conhecia perfeitamente a situação, tinha a obrigação de conhecer, estava num partido que tinha presença na Assembleia da República, e uma presença significativa, que tinha acesso a todos os dados. Em segundo lugar é que mente, e lamento dizê-lo, mente. E o caso mais típico é os números do desemprego. Ou seja, não há dúvida que ele podia gabar-se, e era legítimo que o fizesse, de uma ligeira recuperação em alguns dados macroeconómicos, nomeadamente na economia, incipientes, é certo, podia, enfim, salientar isso e exacerbar de uma forma positiva isso. Agora, escusava era de vir a inventar esta história mirífica da progressão fantástica do emprego em Portugal, quando nós sabemos que os números não têm solidez nenhuma, não vou agora referi-los,
tenho-os aqui, mas enfim, já foram completamente destruídos por análises que resultam do próprio Instituto Nacional de Estatística. Não é? Em resposta a essa entrevista, António Costa disse que não faria qualquer coligação à direita. Conhecemos também a relação difícil do PS neste momento com o resto da esquerda. Não é uma situação muito complicada também para o Partido Socialista? É complicado. Eu estou à vontade para falar nesse tema porque fui ministro num governo do Bloco Central, numa coligação, no único que houve no país, numa coligação PS-PSD, num momento crítico. Tínhamos cá o FMI na altura, com Mário Soares em primeiro-ministro e Mota Pinto, saudoso Mota Pinto, em vice-primeiro-ministro. E, fundamentalmente, com Hernani Lopes, ministro das Finanças, que era o anjo salvador e que, de facto, conseguiu, mas não estávamos na moeda única. Enfim, podíamos articular e articulámos a política económico-financeira ou macroeconómica com, enfim, a moeda e a desvalorização. Agora, embora nessa altura se justificasse plenamente, a verdade é que um governo do Bloco Central, PS-PSD, que, enfim, neste momento António Costa recusa, é de facto queimar a alternativa, ou seja, é sempre bom que um dos dois grandes partidos portugueses, enquanto for este o cenário, enquanto não tivermos outros grandes partidos, ou pelo menos partidos com uma dimensão significativa, como o Podemos, ou que não sejam radicais à direita ou à esquerda, e que possam entrar na governabilidade, era bom que um dos dois partidos estivesse um no poder e outro na oposição e que se mantivesse como alternativa. E, portanto, aquilo que diz António Costa é perfeitamente justificado. Até porque eu estou convencido que não é necessário, nem para não ser desejável, não é necessário. Agora, não pode fugir a um acordo. Não é necessário porque acredita numa maioria? Não, isso eu confesso que não tenho. Desejava que houvesse uma maioria absoluta. Qualquer que fosse o partido que ganhasse, é sempre melhor, penso eu. Contrariamente a quem defende que a coligação, como existe na Europa, enfim, é um sinal de maior democraticidade e de maior representatividade. Eu não vou nessa e neste momento no país era desejável uma maioria absoluta. Agora, os números não apontam para aí. Agora, é perfeitamente possível acordos de incidência parlamentar. Portanto, um acordo que aqueles que acreditam, enfim, no caminho e nas questões fundamentais possam aprovar um programa de governo razoável e um orçamento e, a partir daí, pontualmente negociarem. Mas parece-lhe mesmo que seria possível encontrar essa estabilidade sem uma maioria? É, e depende... No ponto em que vemos que estão agora as não, relações. E também depende muito, à direita, o Dr. Pedro Passos Coelho, se ganhasse as eleições, coisa que eu não desejo, como é público e notório, não tem com quem se coligar. Obviamente não existe nenhum partido que manifestamente possa vir a entrar no arco governativo, penso eu, prevejo eu. À esquerda não será tanto assim. É possível que algum destes partidos de esquerda, e que não venha com as histórias de saída da moeda única e outro tipo de exigências inaceitáveis, ou seja, que modere os seus ímpetos, possa vir a ter uma votação mais significativa do que aquela irrisória que as sondagens neste momento lhe atribuem e que eu acho, de facto, pouco credível, sinceramente. Eu acreditava que esses pequenos partidos pudessem ter uma votação mais expressiva. Um pouco à imagem e semelhança do que aconteceu noutros países, nuns, infelizmente, como em França, porque foi a extrema-direita, mas noutros que eu penso que de uma forma salutar, em Espanha, que aparecem partidos mais moderados, seja o Podemos, seja os Cidadanos, que vão ter, certamente nas próximas eleições legislativas, como tiveram nas autárquicas, votações muito expressivas e que podem permitir, por exemplo, o Governo de Madrid é feito sem recurso aos grandes partidos. E parece-lhe que Cavaco Silva terá de dar poder a um governo que não seja na mesma de maioria, ao contrário daquilo que disse há uns Ele tem que dar poder a alguém, não é? Porque, de facto, ele não pode deixar aquilo no zero e, portanto, eu não percebo como é que... Eu penso que foi um lapsus língua dele ou foi uma frase mal pensada que ele poderá ter referido quando disse que só daria posse a um governo com maioria. Bom, mas não é necessariamente uma coligação maioritária. Ele tem que viabilizar um governo, nem que seja um governo minoritário no Parlamento, mas com acordos parlamentares. Que ele, antes de dar posse, possa pretender que esse governo lhe apresente contratos ou acordos de incidência parlamentar que permitam não ter que repetir as eleições ao fim de pouco tempo. Acho que sim. Ainda por cima, como sabe, ele não pode repetir eleições a curto prazo, porque está no fim do mandato, e o próximo Presidente da República também vai ter um período de 6 meses em que não pode dissolver a Assembleia. António Capucho, muito obrigada por ter vindo a esta edição das 12 e bom fim de semana.